vamos lá. Continuando aqui a questão, né? É para classificar o item A, B, C, D e E, né? Se é uma reação de análise ou reação de síntese, tá bom? Então vamos recapitular aqui, ó. Bem aqui, ó, eu coloquei do lado aqui só para a gente relembrar o que nós vimos na aula anterior, né? O que seria reação de síntese, ó? Reação de síntese. Quais são as características, né? Ó? Em uma reação de síntese, eu vou ter no mínimo 2 reagentes. Professor, eu não lembro mais o que é reagente. Tudo que vem antes da seta, tá? Tudo que vem antes da seta na equação química, né, que foi algo também que eu discuti com vocês na aula anterior, tudo que vem antes da seta são reagentes. E se eu tiver 2 reagentes, então isso é uma característica de uma reação de síntese. Outra característica de uma reação de síntese é que ela, ó, libera calor, tá? Mas a principal característica está aqui, ó, apresenta no mínimo 2 reagentes. Já as reações de análise, né, elas, no caso, análise ou decomposição, né, elas são divididas em 3 tipos. Ela pode ser pirólise, fotólise ou eletrólise, né? Quando é que é pirólise? É quando eu tenho a decomposição do reagente, lembrando, reação de análise eu tenho só um reagente, diferente da síntese, tá? Um reagente. Então, ó, na pirólise, como é que eu vou decompor esse único reagente aí? A partir do fornecimento de calor, do aquecimento, né? E como é que eu represento isso na equação? Com esse símbolo aqui, ó, um triângulo, indicando que eu estou fornecendo calor, eu estou aquecendo aquela substância para ela se decompor e formar vários produtos, tá? Agora, fotólise, né? Quando é que é uma reação de análise? Fotólise, do tipo fotólise. Quando, né, eu forneço uma incidência de luz, né, por meio da incidência de luz, tá? Fotólise, foto, né, vem de luz, tá? Então é justamente isso, é pela incidência de luz. E o símbolo que nós utilizamos, né, para indicar que é uma reação de fotólise, ó, é o lambda, tá? Lambda, sim, essa letra grega aqui, ó, aqui, ó, tá? É tipo um Y de cabeça para baixo. E a eletrólise é quando eu decomponho, no caso, eu vou decompor o reagente, né, por meio, né, de uma carga elétrica. Eu forneço uma carga elétrica e aí o reagente, ele, no caso, ele se decompõe, tá? E no caso da eletrólise, o símbolo que representa, né, que caracteriza uma eletrólise é o que? É o I, tá? Um I minúsculo. Então são esses 3 símbolos aqui que nós utilizamos para representar os 3 tipos de reação de análise. Se for pirólise, é um triângulo. Fotólise é um Y de cabeça para baixo, é a lambda que nós chamamos. E a eletrólise é um I, né, I minúsculo. Então vamos lá, nós vamos classificar agora essas reações. Item A. Eu tenho nitrito de amônio, que é um reagente que está antes da seta, né? Com a reação, ó, vai formar 2 produtos, água e nitrogênio. O que eu tenho que analisar aqui? Vou analisar os reagentes. Quantos reagentes eu tenho aqui, ó? Reagente antes da seta. Eu só tenho um. Então aqui, ó, nitrito de amônio, só um. Tá? Nitrito de amônio é só um único reagente. Tá? Se é só um reagente, eu já posso dizer que essa reação aqui, ela é o quê? É uma reação de análise. Porque se fosse uma reação de síntese, ó, eu teria 2 reagentes. O que não é o caso aqui. Tá? Então essa daqui, reação, vou colocar aqui, ó, reação de análise. De análise. Agora, se é reação de análise, ela pode ser de 3 tipos.
ou pirólise, fotólise ou eletrólise. Notem que o símbolo que está aqui em cima da seta, ó, é um triângulo. Se é um triângulo, então essa reação de análise aqui é do tipo, ó, pirólise. Tá? Então é pirólise. Ou seja, eu vou fornecer calor para poder decompor o nitrito de amônio. Ele vai se decompor formando a água e nitrogênio. Tá bom? Item A concluído. Item B. Diga. Perfeito. Tá correto, viu? Não apague. É isso mesmo, tá? É a mesma coisa que eu coloquei, só que de uma outra forma. Tá bom? Não apague que está correto. Tá bom? Vamos agora. Item B. Item B nós temos, ó, óxido de sódio e água. Opa, espera aí. Nesse caso aqui, antes da seta, eu tenho dois reagentes, ó, óxido de sódio mais água. Ou seja, se tenho dois reagentes, ó, apresenta no mínimo dois reagentes, é um quê? Uma característica de uma reação de síntese. Tá bom? Reação de síntese. Consequentemente, essa reação aqui, ela vai gerar calor. Tá? Então, ó, aqui no caso, aqui, reação de síntese. Reação de síntese. Aqui sem muito mistério, tá? E eu não preciso classificar, né? Se é pirólise, fotólise, né? Aqui eu não preciso porque não, né? As reações de síntese elas não são divididas dessa forma. Vamos agora para o item C. Cloreto de sódio. Né? Notem que no item C, a equação química que está no item C, eu só tenho um reagente, cloreto de sódio. Se eu tenho só um reagente, então isso é uma característica, ó, de uma reação de análise. Tá? Uma reação de decomposição, nós chamamos. O cloreto de sódio vai se decompor em outros produtos. Tá? Então aqui, vou abreviar aqui, ó, R de reação, né? De, no caso, análise. Agora, se é reação de análise, ela pode ser de três tipos: pirólise, fotólise ou eletrólise. Notem que em cima da seta, apesar de estar muito pequeno, né, quase não dá para visualizar, mas eu tenho ali, ó, uma letra I, um I minúsculo. Tá? Esse I minúsculo em cima da seta indica o quê? Que essa reação de análise, ó, ela é do tipo, ó, eletrólise. Ou seja, eu vou fornecer, ó, presta atenção, vou fornecer uma carga elétrica para decompor o cloreto de sódio, que é o reagente. Ele vai se decompor em dois produtos. No caso, quais são os produtos finais? Ó? Gás cloro e sódio metálico. Tá? Mas essa reação aqui é do quê? Do tipo eletrólise. É uma reação de análise e também é classificado como eletrólise. Eletrólise. Ok? Item D. No item D, novamente, ó, reagentes, antes da seta, ó, só tem um aqui, ó, cloreto de potássio. É o cloreto de potássio que é o reagente aí, o item D, na equação, né, que está no item D. Se eu tenho só um reagente, logo, essa reação aqui é o quê? Uma reação, novamente, ó, de análise. Lembrando que as reações de análise, uma característica das reações de análise é que elas têm apenas um reagente. No caso do item D, o cloreto de potássio. Então, ó, reação, vou abreviar, de análise. Ok?
Se é reação de análise, pode ser de 3 tipos. Vamos analisar aqui, ó. Em cima da seta, nós temos esse símbolo aqui, é um triângulo, né? Se é um triângulo, então, ó, esse tipo de reação de análise aqui é o que? É do tipo, ó, pirólise. Exatamente, Beatriz, perfeito. Pirólise, ou seja, desculpe, tá, pessoal? Se é pirólise, então eu vou fornecer calor, um aquecimento, né, para esse reagente, no caso o cloreto de potássio, e aí ele vai se decompor em 2 produtos. Quais são os produtos? Cloreto de potássio e oxigênio. Tá bom? Então, é ação de análise do tipo pirólise. Por fim, o item E. O item E, temos aqui cloreto de prata. Novamente, ó, só um reagente. Só tem um reagente antes da seta. Se eu tenho só um reagente, então, novamente, nós temos aqui uma reação de análise. Reação de análise. Agora, se é de análise, pode ser de 3 tipos: pirólise, fotólise e eletrólise. O que vocês acham? Qual é? Beatriz, está participativa hoje. No caso, aí, fotólise, isso, exatamente. Fotólise, por quê? Porque exatamente. Tem o lambda que indica que nós temos uma incidência de energia luminosa para decompor esse reagente. Muito bem, viu, Beatriz? Parabéns. Então, ó, se tem a lambda, então é uma reação de análise do tipo fotólise. Fotólise. Tá bom? E com isso nós fechamos aqui a correção da questão de número 1. Item A equação indica uma reação de análise, pirólise. Item B é uma reação de síntese, não preciso caracterizar, né, se é pirólise, fotólise, eletrólise, até porque as reações de síntese não têm essa classificação. Cloreto no caso, o item C, uma reação de análise, né, é uma equação química que indica uma reação de análise e é uma eletrólise. Item D, uma reação de análise do tipo pirólise, e o item E, reação de análise do tipo fotólise. Tá? Com isso, nós encerramos a correção da questão de número 1. Tá? Vamos para a 2. Na questão 2, diz o seguinte: a seguir são fornecidas algumas equações de reações químicas. A esse respeito, indica a alternativa falsa. Ou seja, quer saber a alternativa falsa. Primeiro, vamos só classificar. Tá? Ó, A1, equação 1, cloreto de prata, setinha, né? Ou seja, vai produzir prata metálica e cloro. Se eu tenho só um reagente, então essa reação é do tipo análise, né? Vamos conferir, ó. Um reagente, ó, análise. 2 reagentes é síntese, tá? Então, análise. Análise. Vamos aqui à equação 2, né? Sódio metálico mais gás oxigênio vão produzir óxido de sódio. Nesse caso aqui, antes da seta, eu tenho 2 reagentes, sódio metálico e gás oxigênio. Então, nesse caso aqui, é uma reação de síntese. Síntese. Já o 3, né, a equação 3, novamente temos 2 reagentes. Então, também síntese. Tá? Isso aqui não era obrigatório, tá, pessoal? Estou fazendo aqui só para ficar mais organizado, tá bom? Óxido de alumínio vai produzir alumínio metálico e oxigênio. No caso aqui, antes da seta, eu só tenho o que? O óxido de alumínio. Um reagente. Se eu tenho só um reagente, então essa reação aqui é do tipo análise ou decomposição.
E a equação, né, ponto 5, né, da questão do caso 5 aqui, temos gás carbônico que vai produzir monóxido de carbono e oxigênio. Antes da seta só tem o gás carbônico, então é só um reagente. Se é só um reagente, então, novamente, nós temos aqui uma reação, uma equação química que representa uma reação de análise. Tá? Aqui é só para ficar mais claro, né? Que tipo é de cada equação, né? Que tipo de reação é. Então, vamos lá. A questão número 2 quer saber a falsa. Né? E tem as reações 1, 4 e 5 representam uma análise química, ou seja, uma reação de análise. Vamos conferir, ó. A equação 1, análise, está aqui. A 4, está aqui, ó, análise. Né? E a 5 também, análise. Então, esse item aqui, essa afirmação está correta. Só que a questão quer saber a falsa. Tá? Item B. A reação 1 é uma fotólise. Professor, na equação química 1 não tem um símbolo. Como é que eu vou saber se é fotólise? Eu sei que é de análise, né? Tá aqui, ó, análise. Mas eu não sei se é fotólise, se é eletrólise, se é pirólise. E agora? Vamos deixar, vamos pular. Vamos para item C. A reação 3 ocorre com grande liberação de calor. Ó, para liberar calor, ó, tá aqui, ó, liberar calor, tem que ser uma reação de síntese. Se tem que ser uma reação de síntese, no mínimo tem que ter 2 reagentes. Vamos conferir se a equação tem 2 reagentes. Ó, item C. A reação 3 ocorre com grande liberação de calor. 3 está aqui, ó. Tem 2 reagentes? Tem. Óxido de cálcio e água. Obviamente, se tem 2 reagentes, é uma reação de síntese, consequentemente vai liberar calor. Né? Então, essa afirmação aqui, a reação 3 ocorre com grande liberação de calor, libera calor, realmente. Está correto. Tá? Então, até agora, ó, A, ok, né? Vou colocar bem aqui do lado, ó. Ok. A B nós ainda não sabemos. E a C, ok. São verdadeiras. A D. As reações 2 e 3 representam uma composição química. Tá? Composição. Tá? Composição é sinônimo de quê? De síntese. Tá? Ó, vou voltar bem aqui. Ó. Tanto faz eu dizer composição, reação de composição, como síntese. Tá? Então, tem 2 reagentes. Voltando aqui. As reações 2 e 3 representam uma composição química. Ó, deixa eu apagar aqui essa seta para não ficar muita coisa. 2, ó. E 3. Composição química, ou seja, síntese, né, que ele está afirmando. Como vocês podem ver aqui, ó, a 2 é síntese e a 3, síntese. Né? Então, item D também está o quê? É verdadeira, é correta. Lembrando que ela aqui é a falsa. Tá? E o item E, ó, os produtos das reações de análise são sempre substâncias simples. Para isso, ó, nós temos que lembrar do que nós vimos lá no semestre passado. Lembra que eu falei para vocês a diferença? Eu trabalhei com vocês a diferença entre substância simples e substância composta. Quando é que é uma substância simples? Quando a substância apresenta a forma molecular um único elemento químico. Exemplo, H2. Por que é uma substância simples? Porque é formada só por átomos de hidrogênio. Cl2. Por que é uma substância simples? Porque é uma molécula formada apenas por átomos de cloro, um único átomo. Tá? Uma substância simples. No caso da substância composta, ó, CO é uma substância composta. Por quê? Porque note que na molécula eu tenho carbono, um átomo de carbono, e átomo de oxigênio. Opa, peraí.
Aqui tem uma molécula formada com diferentes elementos químicos, com diferentes átomos, não do mesmo tipo. Então, esse tipo de substância eu classifico como substância composta, tá? Formado por, no mínimo, 2, né, ou mais elementos diferentes. Outro exemplo, H2O, água. Né? A água é uma substância composta. Por quê? Porque a sua composição química ela é formada por moléculas H2O, em que eu tenho, além da presença de átomos de oxigênio, também tem a presença de átomos de hidrogênio. Elementos químicos diferentes. Então, é uma substância composta. Tá? Isso é só para que vocês relembrem a diferença do que é substância simples, substância composta. E quando no item E diz que os produtos das reações de análise, né, são sempre substâncias simples, vamos analisar aqui. Ó. Análise. Ó. O item 1, prata metálica e cloro. A prata metálica ó, é a Ag, Ag2. Né? O cloro, Cl2. Nesse caso aqui, são substâncias simples. Até aqui tudo bem. Né? Outra reação de análise. Aqui, ó, a quarta. Temos alumínio metálico, né? E oxigênio. Alumínio metálico é o quê? Al2 e o oxigênio O2. Opa, também somente elementos, substâncias simples, formadas por um único elemento. O problema vai estar aqui, ó, na quinta, porque eu tenho monóxido de carbono e oxigênio. O oxigênio, beleza, é O2. Só que o monóxido de carbono é isso aqui, ó, CO. Opa, na molécula eu tenho carbono e eu tenho oxigênio, átomos diferentes. Então, esse produto aqui não é uma substância simples, é uma substância composta. Então, quando o item E diz que os produtos das reações de análise são sempre substâncias simples, opa, sempre errado. Nunca vai ser, sempre vai ter uma diferença, né? Sempre vai ter a exceção, tá? No caso aqui da quinta, temos uma substância simples, O2, oxigênio, e uma substância composta, com produtos, né? No caso, monóxido de carbono. Então, o item E é que é o item falso, tá? O item falso é o item E, tá bom? Então, voltando aqui ao item B, né, que nós estávamos em dúvida, né? Se o item E ele é falso, obviamente o item B, né? A reação 1 é uma fotólise, provavelmente sim, é uma fotólise. Nem precisa indicar o símbolo, né, da seta, porque nós já descobrimos aqui que o item E é o item falso. Tá bom? Então, essa questão 2 aqui, notem que para responder, nós tivemos que voltar ó, lá para um assunto que nós vimos lá no primeiro semestre. Né? Substâncias simples e substâncias compostas. Tá bom? Então, item 2, questão 2, no caso, o item falso é o item E de escola. Por fim, questão 4. Veja os esquemas a seguir. Temos 3 equações, né? Equação 1, água vai produzir gás hidrogênio e gás oxigênio. Né? A 2, gelo, né? Vai produzir água. E a 3, água oxigenada, né? Vai produzir água e gás oxigênio. Primeiro que as 3 elas têm algo em comum. Todas apresentam um reagente, somente um. Se é só um reagente, né? Logo, são todas reações de análise. Tá? Reações de análise. Mas, no caso aqui, a questão não quer saber se é análise ou se é de síntese. A questão quer saber qual tipo de transformação, de fenômeno que ocorre aqui. Né?
se é fenômeno físico ou fenômeno químico. Como é que eu vou saber isso? Vamos aqui à equação 1. Ó. Água vai formar gás, hidrogênio e gás oxigênio. Perceba que na equação 1 houve uma transformação de substância. Como assim? Antes não era água? Depois que a reação ocorreu, ó, por meio da eletrólise, tem um I aqui, né? Houve uma transformação na substância. Antes era água, agora é gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, nesse caso aqui, houve uma transformação que nós chamamos de transformação química. Foi um fenômeno químico, porque houve uma transformação na essência da substância. Tá? Então, no caso aqui, ó, é um fenômeno químico. Fenômeno químico. Vamos para a equação 2. Nós temos gelo e água. Primeiro, ó, o gelo, ele é o quê? Ele é água. Exatamente, Beatriz. O gelo, apesar de estar o nome gelo, nós sabemos que o gelo, na verdade, é água. Com a reação, o que aconteceu? Ó, reação de análise, ó. No caso, houve, né, o aquecimento, né, o fornecimento de calor e esse gelo derreteu, formando então a água no estado líquido, que nós conhecemos. Nesse caso aqui, a essência da substância ela não se alterou. Antes, gelo era água. Depois, no final, permaneceu água. Então, nada mudou. O que mudou aqui foi o estado físico da matéria. Nesse caso aqui, a transformação, o fenômeno que ocorreu aqui foi um fenômeno físico, ou seja, ocorreu uma mudança no estado físico da matéria, no caso aqui a água. Tá? Então aqui, ó, na 2, houve um fenômeno físico. Para encerrar, a terceira, vocês acham que é o quê? Um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Por que químico, Beatriz? Isso, exatamente. Quando você diz separou, eu entendi. Você quer dizer se decompôs, né? Antes era água oxigenada, né? E com a reação, né? Ao final da reação, né? Por meio de uma, no caso aqui é lambda, né? Então, fotólise, né? Por meio de uma fotólise, houve a transformação da matéria. Antes era água oxigenada, né? No final nós vamos ter água, que não é água oxigenada, não confundam, tá? E além da água, gás e oxigênio. Então houve uma transformação da matéria. No caso aqui, uma Beatriz, né, ela acertou, houve então um fenômeno químico, né? Aqui houve um fenômeno químico, houve uma transformação na essência da matéria, tá bom? Então aqui, fenômeno químico. Essa questão 4 era apenas, né, para classificar em fenômeno físico e fenômeno químico. Então, a equação 1, fenômeno químico, a 2, físico, e a equação 3, fenômeno químico. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos aqui a correção dessa atividade aqui. Tá bom?